A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano, você está na nossa sala da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse quarto trimestre estamos estudando sobre a terceira epístola ou a terceira carta de João, escrita para que nós tenhamos que aprender com os princípios bíblicos sobre o que é, como fazer, aonde aprender o que é discipulado. Você já teve a lição de número 1. Foi top. Agora a gente vai começar a apertar um pouco mais esse discipulado. Necessitamos exercer o discipulado. Para que nós primeiro possamos exercer o discipulado, é o que João vai ensinar. Temos que ser discipulados para depois nos tornar discipuladores. Mas a pergunta é: você foi discipulado por quem? Quem foi o seu discipulador? Ele seguiu padrões bíblicos ou ele seguiu o padrão do que ele pensa, acha que está tudo bem? Se você foi discipulado biblicamente, você tem que ser a cópia de Jesus Cristo. Agora, se você não foi discípulo de alguém com base bíblica, você tem que passar de novo pelo discipulado, porque você precisa ser discipulado pelo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Bora lá? Lição de número 2. E o que nós vamos aprender sobre a lição de número 2? A lição de número 2 tem como título: o verdadeiro discípulo de Cristo serve às pessoas e não a si mesmo. Menino, aqui não é uma coisa muito atual não, porque o que tem de discipulador querendo ser servido em vez de servir não é pouca coisa. Por isso que eu falei que você tem que ser baseado no discipulado conforme está escrito nas Escrituras. Essa lição será aplicada nas suas igrejas no dia 8 de outubro de 2023, lição de número 2. E aí, discípulo, você está servindo as pessoas? Porque essa é a característica de um bom discípulo de Cristo. Ok? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Semana passada eu não tinha ela ainda. Essa semana eu já estou com ela na mão. Essa revista da Central Gospel. Se você quer aprender um pouco mais sobre relacionamento familiar, quem não precisa? Solteiros, viúvos, casados, divorciados, pai, filho, marido, esposa. Quem não precisa aprender sobre família? Eu estou dando essa aula aqui toda semana. Já foi a primeira foi sobre casamento, aonde tudo começa. Deixa eu ver se eu não errei no título. É isso aí. Próxima terça-feira vou fazer ao vivo essa revista aqui, ó. Vai ser uma live toda terça-feira. Será uma live sobre essa aqui é a escola dominical, tá, gente? É a escola bíblica dominical, só que da Central Gospel. Se você quer aprender um pouco mais sobre relacionamento familiar, olha o título da revista: Restaurando a Visão Familiar. Top! Lição de número 2 será aplicada ao vivo na próxima terça-feira, que tem como título Os Cônjuges e a Sexualidade. É isso aí. Como é que tá? Como é que é a sexualidade dos cônjuges? Lembrando que eu já entro aqui na CPAD, na Betel, lembrando que sexo, padrão bíblico, só é permitido dentro do casamento. Quer aprender mais? Vem comigo toda terça-feira ao vivo e a aula fica gravada. Deixa ela aqui fora do alcance para a gente ficar agora apenas com a nossa revista. Eu só tive que apresentar porque semana passada foi na quarta, só que eu quero manter toda terça, porque na terça-feira não tem culto em minha igreja. E como não tem culto na minha igreja, eu tenho que usar o dia que é livre para não dar conflito de agenda. Tá bom então? Combinado? Quer aprender sobre família? Terça-feira ao vivo. Pega aí
mais uma vez a sua revista da editora Betel, ensinando sobre discipulado de hoje. O verdadeiro discípulo de Cristo serve às pessoas e não a si mesmo. Vamos lá? Nosso texto áureo de hoje se encontra em João, terceira carta de João, versículo de número 5. Lembra? Capítulo único, então sempre vai ser versículo. Então a gente não fala capítulo porque não tem, tá bom? Que é capítulo único. Fica aí mais uma informação. Amado, procedes fielmente em tudo. O que fazes para com os irmãos e para com os estrangeiros? Olha o que João está dizendo para um discípulo de verdade. Amado, começa logo te chamando de amado, a proximidade. Procedes fielmente em tudo. O que fazes para com os irmãos, primeiro, os irmãos. Quando João escreve dizendo, primeiro você tem que cuidar de quem? Do de casa. Não adianta você querer cuidar dos de fora se você não cuida do de casa. Se o de casa não quer ser cuidado é outra coisa. Agora, você negligenciar o cuidado com os de casa, não pode. Não é discípulo de Cristo. E para com os estrangeiros, que seria esses estrangeiros no conteúdo, aliás, no contexto aqui de João. Literalmente aqueles que não eram judeus. Mas contextualizando, a gente cuida primeiro dos nossos domésticos da fé, dentro da nossa igreja, eu na AD e na MA, você na sua igreja. Os irmãos ali que estão desempregados, que estão doentes, que passaram por algum problema e precisam do socorro da igreja. Quem dá esse socorro? Você. Você, eu falo, a igreja. Cuidou dos domésticos da fé, dos que são de dentro da igreja, aí você começa a ir fora. Não adianta você querer fazer missão na África, dentro da sua igreja tem gente passando fome. Isso não existe. Fora. Está completamente. Nós temos a igreja missionária, sustentamos na Etiópia, na África, não sei da onde, no sertão, tá aí dentro da minha igreja. Não, então tem um irmão lá, né, que está precisando pagar aluguel. Opa, tá errado. Primeiro você tem que cuidar dos que estão perto de você. Eita, eu achei que essa lição, irmão, que esse trimestre seria, como diz na minha terra, mamão com açúcar. Me enganei completamente. Não. Hoje de manhã, na escola dominical, foi faísca. E quem deu aula foi meu pastor para nós, né? Eu dei aula, na verdade, para outro departamento e ele deu aula para a igreja toda. Mas eu peguei um pedacinho, menino, deu, porque tem muita gente aí querendo fazer as coisas de qualquer jeito e não é discípulo de Cristo. Verdade aplicada como Jesus, devemos abundar em amor e assim seremos servos uns dos outros. Então é em amor. Então não tem como eu amar os irmãos da igreja do qual eu faço parte e não cuidar dele, literalmente. Cuidar com alimento, com roupa, com calçado, com remédio, com ajuda financeira. Não dá para dizer que eu amo e diz que Deus abençoe, sendo que eu posso. Isso é ser discípulo de Cristo. Nosso objetivo de hoje, primeiro objetivo, é mostrar que o poder está em servir ao menor. 2. Expor o verdadeiro sentido do serviço cristão. Vamos entender o que é serviço cristão. Eu já digo para você que hoje, conversando com a Rose, sobre escala, vou falar aqui, escala era para ser um negócio bom, mas por causa dos maus discípulos, a escala se tornou um problema. Mas a gente vai falar sobre isso aí no ponto 2. 3. Ensinar que o propósito de Deus para o discipulado é servir. Um discípulo que não serve não é discípulo. Já acabou a lição para aqueles que não servem. Então você não é discípulo de Cristo. Nosso texto de referência hoje está em Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 5. Essa leitura está na descrição do vídeo, se você quiser acompanhar, se você não tiver esta revista. Faz tempo que eu não falo isso. Se você quer essa revista no PDF, entra no grupo do Telegram,
que aí tem lá, e tem também no grupo do WhatsApp. Aí você pede para os moderadores, que os moderadores entrem em contato com você e te oferta essa revista, tá bom? Faz tempo que eu não falo isso. Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao 5, nos diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tanto o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2, verso 3. Versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é de outro. Marca esse versículo aí que eu quero comentar sobre ele. Deixa eu marcar aqui. Vai cair algumas coisas por terra aqui. Verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Volta agora para o versículo 4. Ah, irmão, eu não me meto na conversa, eu não me meto no assunto dos outros não. Mas, sério aí, você está querendo se meter para fofocar ou você não quer se meter porque você não quer ajudar? Porque você sabia que o problema do seu irmão é seu problema? Não, é cada um com seus problemas. Opa, cada um com seus problemas no mundo. Dentro da igreja, o seu problema é meu problema. A sua dificuldade é a minha dificuldade. O seu choro é o meu choro. O seu sorriso é o meu sorriso. A sua alegria é a minha alegria. Quem diz isso? Filipenses. Então, deixa eu dizer para você que não é crente que está me assistindo. Se você que não quer que ninguém pergunte como é que está o seu casamento, como é que está o seu filho, o seu marido, o seu cachorro, o seu gato, sua vizinha, o vizinho do quintal, como é que está a sua vida, como é que está seu pai, sua mãe. Se você não quer que ninguém pergunte como você está, não vá para a igreja. Eu não gosto de ninguém perguntando como é que está a minha vida. Não vá para a igreja. Professor, você ficou louco? Não, irmão, eu só leio Bíblia. Posso ler? Mais uma vez? Mas atente cada um para o que é propriamente seu. Bonito. Mas cada qual também para o que é dos outros. Então, o problema do meu pastor é meu problema, como o problema de um irmão que é congregado, que é membro da igreja, não tem atividade nenhuma eclesiástica, é meu problema também. Ah, essa não é realidade. Então não é porque não são discípulos de Cristo. Porque se fosse, teria que ser. Se não é na sua igreja, então a sua igreja não segue os padrões bíblicos. Porque o problema de cada um é problema de toda a igreja. Quem diz isso? Filipenses capítulo 2, verso 4. Tá fácil não, irmão. Nós temos que voltar aos primórdios do discipulado. E eu estou ensinando o que está na palavra de Deus. Tá bom? Cante, se você sabe, 93, 283, 418. Cante, se você sabe. Motivo de oração de hoje. Ore para que os ministros de Deus tenham o mesmo sentimento de Jesus. Menino, isso aqui tem que marcar. Isso aqui, ó, vale como base de estudo, esse pedido de oração. Ore para que os ministros de Deus tenham o mesmo sentimento de Jesus. Que sentimento? Não teve por usurpação ser igual a Deus, porque tem uns ministros da igreja que parece que eles são os verdadeiros deuses da igreja. Não serve ninguém, não ajuda ninguém, e quer ser servido de vento e popa, como diz em minha terra. Mas vamos orar para que eles tenham o mesmo sentimento de Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Esvaziou a si mesmo para poder servir ao outro. Menino, tá difícil. Vamos orar? Põe o seu fone de ouvido e ora comigo. Soberano e eterno Deus, Senhor, confesso como está difícil essa segunda lição, de entender que eu estou fora
dos padrões bíblicos de discipulado, que eu tenho que servir como Gaio, como Demétrio, e esquecer o Deótrefes. E que eu tenho que ter o mesmo sentimento de Cristo, porque algumas vezes eu posso me sentir, me achar que sou alguma coisa. Porque prego, porque ensino, porque tenho um canal, e o sentimento que tem que brotar e permanecer no meu coração é o sentimento de Cristo, que, Senhor, se esvaziou a si mesmo para servir aos outros. Que eu oro por mim e oro por todos que estão me ouvindo, que neles tenha o sentimento de se esvaziar de si mesmo para poder servir ao outro, e que possamos nos pegar no título dessa lição, que o servo verdadeiro serve não a si mesmo, mas sempre ao próximo. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém? Orou daí? Eu orei daqui? Vamos para a nossa introdução. A nossa introdução nos diz assim, ó. Jesus é o maior e mais perfeito exemplo de serviço ao próximo. Ele é o Deus que deixou a sua glória para servir com a sua própria vida, mostrando que o verdadeiro poder de um discípulo é quando se torna servo. Bonito! E Jesus cumpriu. E se Jesus cumpriu, podemos cumprir, porque nós somos cópias dele. Jesus copy, cópias de Cristo, cópias de Jesus, cópias daquele que é o original perfeito. Então, irmãos, você quer ser discípulo? Saiba, eu posso até dizer, não é sinônimo, mas poderia ser. Discípulo significa serviço. Se você não serve, você não é um discípulo, pelo menos de Cristo. Não. Então, por isso que eu tenho que te servir. Eu estou te servindo com o meu conhecimento, com as minhas aulas, para que você seja abençoado. Isso é ser discípulo de Cristo, que pegou o seu tempo para ensinar. Então, eu, como discípulo, cópia de Cristo, eu estou pegando o meu tempo para ensinar para você. E você paga quanto por isso? Você já pensou nisso? Você não paga nada. A única coisa que eu peço para que você faça o quê? Curta o vídeo, deixa um comentário. Se puder, se inscreve, porque para você não custa nada, mas para o canal vai fazer ele alavancar cada vez mais. Então, pensa nisso. Pensa no que você está fazendo, porque você sabia que se você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever, você está incentivando outras pessoas a virem, porque o algoritmo assim entende. Então, por maior que seja o canal, eu acompanho um canal que tem 13 milhões de inscritos. Tá falando isso para Rose. 13 milhões. E ele começa o vídeo, faz a introdução e diz: se inscreve, curte, comenta, vai ajudar o canal. O cidadão tem 13 milhões de inscritos. Então, não fique chateado quando alguém pede para você se inscrever, porque isso impulsiona. E se você é discípulo de Cristo e quer que esse conteúdo chegue para outras vidas, você tem que fazer isso também. Tá bom? Bora para nosso primeiro ponto. O que é servir? Se você não tivesse a lição e eu perguntasse para você, alguém perguntasse o que é servir, você saberia definir? Mas bora para o padrão bíblico, no que a gente acredita aqui, até usando o dicionário. Diz assim, ó: o conceito de servir é bastante amplo. No entanto, de forma resumida, o dicionário diz: o que é ser útil a alguém ou a algo, auxiliando a realizar ou conseguir alguma coisa, estar às ordens, atender a um propósito, zelar por alguém. Neste contexto, é impossível e desafiador ser um discípulo de Cristo e não se aplicar a essas atitudes. Que atitude? De se dedicar, servir, se doar. Ponto. Paulo fala bem assim: eu me gasto e deixarei ser gasto pelo Evangelho. Porque eu, como discípulo de Cristo, eu estou me gastando e deixando ser gasto. Então, isso que nós precisamos ter esse exemplo, tá bom? É ser obediente a Deus, é seguir uma vocação, é amar os irmãos e os estrangeiros,
que já lemos, é imitar Jesus e tê-lo como fiel modelo a ser seguido. Mais uma vez, Paulo, sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu sei que você sabe porque você é professor, mas muitas pessoas não sabem que a leitura oficial da ceia não é 1 Coríntios capítulo 11. Não, a leitura oficial da ceia é João, Lucas, Mateus e brevemente Marcos. É ali. Paulo está apenas repetindo o que ele diz, o que eu aprendi, eu vos ensinei. Que o Senhor, na noite que foi traído, Paulo não está dando o mandamento para a ceia. Paulo não está ensinando uma doutrina nova sobre a ceia. Paulo diz bem claro, o que eu aprendi, eu também ensinei. Por isso que a leitura oficial da ceia não é 1 Coríntios. Professor, na minha igreja é 1 Coríntios, na minha também. Mas por que ficou, professor? Porque no caso da leitura de Paulo, Paulo entra em mais detalhes, né? Ele traz instrução para a igreja. Mas o fato oficial não aconteceu em 1 Coríntios, aconteceu no livro de João, Marcos, Lucas, nos evangelhos. Sabia disso? Paulo diz bem claro, por isso que Paulo é o exemplo de modelo que podemos seguir. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando Paulo vai ensinar sobre a ceia, ele diz o quê? O que eu aprendi, como eu fui discipulado, eu estou discipulando vocês. Que Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão e partiu, deu graça. E aí ele começa. Mas ele fala o quê? O que eu aprendi. Então Paulo foi discipulado, gente. É isso aí. Top. Vamos para o ponto de número 1. Fazer o que Deus manda. Menino, fazer o que Deus manda, quando é favorável, é top. É muito bom. Mas fazer o que Deus manda, aquilo que não é bom, que eu não concordo, que eu não gosto de fazer, é servo, vai fazer. Bora lá. Jesus disse que quem não dar fruto, ele corta. E o que dar fruto, ele polda. Nota aí, não vou nem prosseguir. Para aí. Quem não dá fruto, corta. Quem dá fruto, polda. Já preguei sobre isso. Você tem duas escolhas como discípulo de Cristo. Ou você passa pela polda ou vai passar pelo corte. Ou você passa pela polda, aparar o que tem que ser aparado, tirar o que precisa ser tirado, ou você será cortado. Quem disse isso? Jesus. Discípulo de Cristo, ou ele passa pela polda, ou ele é cortado. Eu prefiro ser poldado do que ser cortado para ser jogado fora. Eita, glória gloriosa! Tome cuidado, Tom. Você está numa igreja, numa escola dominical assembleana pentecostal. Não pode ficar falando em língua assim, não. Porque você tem que ser poldado para frutificar ainda mais. João capítulo 15, o famoso João capítulo 15, verso 2. Isso significa que Deus espera dos seus discípulos que sirva com excelência. Trabalhar para Deus é fazer o que Ele manda. Jesus foi um trabalhador do Pai, servindo debaixo de obediência. Já lemos Filipenses capítulo 2, verso de número 8. Obediente até morte, a morte de cruz. Foi obediente. E tem discípulo que não quer ser. Quando o discípulo deixa de glorificar a Deus e de fazer seu trabalho, que é servir, está seguindo o mau exemplo como Diótrefes. Eita! Voltando para a escala. Se não tiver escalado, não faz? Então você não é discípulo de Cristo. Ah, tem que ter escala para ter organização? Eu entendo. É bom? É. Mas se você só faz porque está escalado, então você não é discípulo.
Professor, e como é que funciona? Funciona assim. Eu faço parte da escola dominical, da escola de intercessão. Renata, minha líder de intercessão, vai precisar de mim? Não, Tony, a escala está completinha. Todo mundo vai estar comparecendo. Tá bom. Se precisar, pode chamar, tá bom? Mas não. Ah, Tony, faltou alguém na escala. Você pode cobrir? Não, não contou comigo antes. Não é meu dia de escala. Que é isso, irmão? Se você só se prontifica a fazer se tiver na escala, diz a palavra de Deus, você é um servo inútil. Quem faz apenas o que lhe pede é um servo mau. Jesus chama de inútil. Então, sirva com voluntariedade. Tá bom? Continuando, diz assim no nosso ponto de 1.2. Servir humilde e imitando a Jesus. Sim, aí fica fácil. Não, professor, fica. Por quê, irmãos? Porque a gente está imitando Cristo. Quando a gente fala de imitar Pedro, Paulo, João, Marco, Tiago, aí tá. Você está imitando um padrão muito pequeno. Mesmo eles sendo imitadores de Cristo. Mas quando você olha para começar a imitar o padrão de Cristo, aí você eleva. Porque Paulo errou, Pedro errou, João errou e Jesus não. Então você segue um padrão muito mais elevado. Então precisamos seguir o padrão. A medida é Cristo, tá bom? A medida não é o teu pastor, não é o teu líder. A medida é Cristo. Diz assim, ó. O termo humildade tem origem no latim humus, que significa terra, chão. Ser humilde não é, portanto, estar nas alturas. Jesus que estava, desceu. A humildade de Jesus é um dos grandes destaques em sua liderança. Ele diz sobre si mesmo, pois sou manso e humilde de coração. Para aí, professor, tem uma coisa legal aqui para você observar, ó. Jesus diz em Mateus capítulo 11, 29, que ele é manso e humilde. Como humildade no latim significa terra e chão, onde é que fica terra? Embaixo. Onde é que fica chão? Embaixo. Óbvio, óbvio. Mas tem gente que acha que tem que viver nas alturas. É um servo que tem que servir nas alturas, soberba. E Jesus não. Quem estava no alto era Cristo. E ele desce à terra, ao chão, para servir com humildade. Então, é outra coisa que eu vou dizer para vocês, viu? Pega isso aí que eu estou te falando. Não vá apontar para o seu pastor, não. Olhe para você. A gente tem um costume de olhar pelo pastor, pelo co-pastor, pelo presbítero, evangelista. Olhe para você se você é um bom servo. Porque se você está achando defeito nele, é sinal que você não é um bom servo. Porque você deveria servir um pouquinho melhor. Eita, professor, tá apertando. Essa revista, esse trimestre vai dar o que falar. Mesmo sendo Deus, Jesus se humilhou, fazendo-se homem e servo, conforme relata Filipenses capítulo 2. O orgulho é oposição à humildade. Por isso Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Por isso que Jesus, ele se foi o que foi, porque se esvaziou de si mesmo, desceu aqui à terra, viveu em humildade e Deus o honrou. Tanto que o texto lindo, né? E Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Eita glória! Porque era humilde, um servo, um discípulo fiel. Aleluia! O discípulo orgulhoso que despreza a humildade por se achar mais importante que qualquer outro está manifestando a síndrome de Diótrefes. Síndrome de Diótrefes. Eu sou servo na igreja, mas tenho que fazer o jeito que eu quero. Que é isso, hein, servo? Está destituído do que ele julga ser seu poder. Julgava querer mandar na igreja. Não é a lógica. Não é o poder. O servo não tem poder. O servo de mandar. O servo tem poder de obedecer.
Continuando, diz assim: qualquer discípulo ser humilde que fale com arrogância não é um bom líder. Jeremias capítulo 48, 29. Mas os que imitam Jesus, sua forma de interagir com as pessoas, aceitam em todos os aspectos de sua vida, demonstrando compaixão, altruísmo, empatia e amor. Então, quando eu vejo alguém com uma arrogância, e não importa se é um congregado, volto aí a dizer, não precisa ser somente o pastor, do congregado até lá, e tem várias pessoas, vários líderes, vários departamentos, e essa pessoa não tem humildade, ela não é um discípulo de Cristo. Então aprenda a identificar. Então quem sabe esse mau discípulo seja até você mesmo, seja eu, que me sinto orgulhoso, arrogante, prepotente em algum momento. E aí quando eu venho para uma lição dessa, me lembra, traz à memória quem eu devo ser. Não é quem eu sou, é quem eu devo ser. Porque quem eu sou já deveria ser discípulo, né? Eita, irmãos, tá forte, não tá? 1.3, amar e obedecer. Amar e obedecer. Bora, vamos ler. Por amor, Deus enviou Jesus para nos salvar. João 3,16. E o Filho, em obediência, cumpriu o seu chamado, dando sua vida por amor a nós. Então, veja você, que servo foi Jesus, que obedeceu ao seu Pai ao ponto de dar a sua vida para nos salvar. Por conta de quê? Obediência. Como servo, obedeceu. Continuando, Cristo, o maior exemplo de servo por sua obediência. Em Filipenses 2,8, Paulo descreve que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, e nos exorta a termos o mesmo sentimento que houve em Cristo, Filipenses 2,5. Então, se Cristo se entregou para o maior serviço, por que nós não temos que nos entregar? Então, um alerta é um despertar para mim e para você servir um pouco melhor a nossa comunidade de fé, aonde nós estamos integrados, seja ela dando aula, cantando, pregando, seja ele lavando, seja ele cuidando do som, não importa qual é a sua posição, mas que todos nós venhamos a servir com excelência, amar e obedecer, amar a Deus e obedecer os seus princípios. Esse foi o ponto de número 1. Se inscreve, comenta, curte e compartilha. E Deus abençoe você. A quem servir? É uma pergunta e olha só. O discípulo de Cristo demonstra amor a Deus quando serve aos diversos grupos de pessoas. Lembra lá? Os domésticos da fé, os de dentro, como também os de fora. Quando a gente serve a esses grupos, a gente verdadeiramente mostra que somos discípulos de Cristo, que carece de sua assistência espiritual, social e amor. Entre eles, os pobres, órfãos e viúvas, prioritariamente. Tiago, capítulo 1, verso de número 27. Temos que cuidar primeiro desse grupo aqui, ó, os pobres, órfãos, viúvas, certo? Esses são os 3 que nós podemos dizer que é a prioridade dos servos de Deus. A comunidade de fé, os conhecidos e desconhecidos, os nacionais e os estrangeiros. O fato é que servir se refere a dar suporte a outro, ajudar e levar a carga pesada. Assim, a expressão que melhor caracteriza um autêntico discípulo é de servo. Então a gente tem que servir de diversos âmbitos. Lembra que eu falei lá atrás, na lição de número 1, se você não viu, que o problema lá na igreja do qual o João escreve a carta é que estavam desprezando aqueles que não eram da comunidade. Então você tem o cuidado com a comunidade, mas tem que cuidar com os de fora também.
Lembrando que eu disse, vou dizer de novo, você não pode cuidar dos de fora se você não tem cuidado dos de dentro. Põe isso na mente de vocês, pastores, superintendente, professores e aluno. Igreja baseada no princípio bíblico, primeiro cuida dos de dentro, mas não pode esquecer dos de fora. Tá bom? É isso que nós aprendemos com a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 6, verso 2, tá bom? 2.1. Servir aos pobres, órfãos e viúva. Agora no 2.1, servir a Deus. Bora lá. Assim sintetizou Jesus. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Isso aqui é Mateus capítulo 25, verso 40. O que Jesus está dizendo? E esse texto é bem interessante, se você for ver ele todo, eles falam bem assim, Senhor, mas quando foi que nós fizemos a ti? Aí aqui é o finalzinho, ele falou, quando vocês fizeram dos pequeninos. E aos maus, Jesus falou, vocês me viram com fome, não me deram de comer, me viram doente, não foram me visitar, estava preso, não fosse me ver. Eles perguntam, Senhor, quando foi que te vimos assim? Ou seja, se fosse Jesus, eles teriam ido. Mas quando Jesus fala, não, é porque vocês não fizeram isso com os meus pequeninos. Então, assim, talvez eu não vá a um presídio. Nunca fui, irmão. Você acredita? Já planejei, já marquei, já estava certo e nunca deu certo de ir em um presídio, de fazer visita em presídio. Eu nunca fui. Mas a gente tem a nossa igreja que tem os irmãos que vai. E como é que a gente faz? A gente doa a Bíblia, a gente doa produto de higiene pessoal. Então, indiretamente, eu estou indo vê-los. Como? Dando assistência para aqueles que vão. Então, não necessariamente você precisa ir. Seria bom? Excelente. Mas quando eu não posso ir, eu tenho que disponibilizar os meus recursos de alguma forma, ou dividir o que eu tenho para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão encarcerados, para aqueles que estão precisando de alguma coisa. Se eu não vou eu mesmo, pessoalmente, eu tenho que contribuir de alguma forma. Tá bom? Então, pensa nisso. Jesus está falando, quando eu estive assim, quando você fez para um dos meus pequeninos. Quando o seu pastor fala assim, irmãos, vamos levantar uma oferta para pagar o aluguel do irmão, que esse mesmo não pagou, está desempregado, enfim, aconteceu alguma coisa. Você não conhece o irmão, nem precisa conhecer, mas você foi lá e fez um Pix de 10. Juntou com o meu Pix de 10, com outro e outro, arrumou o aluguel do irmão e pagou. Você fez para quem? Para um dos pequeninos, mesmo você não indo lá e pagando. Então, pensa que você pode estar fazendo por um dos pequeninos com a ajuda que você tem, tá bom? Vamos lá. A mensagem é simples, fazer aos outros e servir a Deus. Diótrefes não tinha esta visão, ele servia a si próprio. João escreve, quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Então não dá para dizer que é de Deus se não faz a vontade de Deus, de que é ajudar os próximos. Por quê? A maior ajuda recebeu eu e você de Deus quando mandou Jesus Cristo para nos salvar. Para que ajuda maior do que essa? Certo? 2.2. Serviu os pobres, foi introdução, aí serviu a Deus, servir a Deus é ajudar os pobres, direta ou indiretamente, e agora servir ao povo. Olha só o 2.2. Servir aqui ao povo. Gaio foi reconhecido por João por ser um cristão generoso e hospitaleiro que dava abrigo aos missionários. Já passamos lição de 1. Se você não viu, dá uma olhadinha lá. Ou melhor, dá uma olhadinha aqui no canal. Com isso, além de estar participando ativamente da evangelização, também era um promotor de edificação e bom testemunho na igreja local. Então veja, Gaio ele não somente era aquele que hospedava, mas ele também ajudava os missionários que vinham. Então, não pode ficar na minha casa, mas vai ficar na casa do outro. Então eu vou dar o recurso para que o outro
hospede você. Então não só fazia na dele, mas fazia para o outro. Isso é servir ao povo, porque quem estava ganhando com a altitude que Gaio estava? Não era Gaio, por isso que o título é servir ao próximo, porque Gaio estava trazendo gente de fora, mandado por João, diga-se em letras garrafais, neném de passagem, mandado por João, da confiança de João, para poder trabalhar na obra. E quem ia ganhar com isso? O povo. Por isso que o 2.2 é falando do povo, certo? Deótrefes não tinha a mesma atitude altruísta. Ao contrário, era ambicioso e arrogante. A qualidade do verdadeiro discípulo é mensurada pelo amor demonstrado aos outros. Ser um verdadeiro discípulo é considerar as pessoas superiores a si mesmo. Já lemos Filipenses 2:3. O zelo de Jesus fez com que nenhum daqueles que Deus havia dado se perdesse. É quando ele faz aquela oração de João, capítulo de número 17, né? Para que nenhum se perca. Jesus orou pelos seus discípulos, que isso serve até para nós, tá? Chegando aqui. E agora, vamos servir a nossa igreja? Sim, já servimos, olha só a regra, a Deus. Ok? Servimos ao povo e temos que servir na nossa igreja local. Não adianta você dizer que ajuda a igreja lá fora se você não ajuda a sua igreja dentro. É desse jeito. A igreja. Pedro, um dos primeiros líderes da igreja, recomendou: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo brando. Então, é complicado. Menino do céu. Tem uns camarada que eles parece não, eles são donos da igreja. Não, professor, são dono do jeito que ele fala, como fala Augusto Nicodemos, verdadeiros, como é que ele fala lá? Capitão do Mato, não. Como é que é o outro lá? O chefe do Capitão do Mato. Verdadeiros senhores de engenho. Verdadeiros senhores do engenho que tratava com chibata. Quase escravidão. E, irmãos, se você sair dessa igreja, você será amaldiçoado. Vai dizer que tu nunca ouviu isso na internet. Alguém contando não. Esses donos dessas igrejas, que eles são donos. Não é Cristo, não. Cristo tá ali, não. Tá não. É eles que são donos. Procura na internet. Pastor amaldiçoa ovelha se sair de sua igreja. Ô, irmão. O camarada dizer para o outro assim, você será amaldiçoado se sair debaixo da minha bênção. O que é isso, gente? Debaixo da minha bênção? A bênção vem de Deus. Se Deus não montar em cima desse jumento, meu irmão, ninguém vai jogar ramos para mim, ninguém vai jogar roupas para eu passar. Não, porque depois que ele sair de cima desse jumento que vos fala, ninguém vai nem lembrar quem eu sou. Como gosta de contar minha Rosa, uma historinha de criança, que o jumentinho ficou todo contente, chegando, contando para uma história de criança, né? Contando para mãe, eu fui para a cidade, mãe, e jogaram ramos, e jogaram flores, e botaram roupas, meio eu entrei lá, e todo mundo me aplaudindo, mãe. Aí a mãe foi e perguntou: tinha alguém em cima de você, meu filho? Tinha um homem lá, mãe. Ele disse: volta lá amanhã e veja o que acontece. Aí disse que o burrinho foi entrar de novo na cidade, o povo expulsa o burrinho daqui, joga tomate de lá e voltou ele para casa. Mãe, ninguém quer me receber mais, com flores, com ramos. O que houve, mãe? Porque, meu filho, não é sobre você, era para quem estava em cima de você. Então, se Jesus não estiver em cima desse jumento aqui, serve para nada, meu irmão. E tem esses senhores de engenho, dono de igreja. Tem. Por isso que Cristo não está lá. Sabe onde é que se encaixa esses senhores do engenho aí? Das igrejas? Donos da igreja? Apocalipse, eis que estou à porta. Não é um versículo evangelístico. É um alerta para igrejas que tem dono e não quer Jesus nela. Jesus está no lado de fora, querendo entrar. Ele falou: aqui não, Jesus. Manda aqui não.
A igreja é nossa, aqui entra quem eu quero. Nem Jesus eles queriam. É forte, meu irmão. Glorifica de pé, como diz o outro aí. Eita, Jesus. É fortíssimo. Bora. A responsabilidade do verdadeiro discípulo é cuidar do rebanho de Cristo. Cuidar do rebanho de Cristo. Primeiro, é cuidar. Segundo, não é seu, é de Cristo. Eita! Como recomendou e exemplificou o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, 28. Não está aqui? Vamos abrir, vamos ler o texto completo? Deixa eu marcar aqui. Marca aqui, volta aí, ó. Coríntios, fácil de achar. Atos, Romanos, 2 Coríntios. Bora lá. 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso 28. 10, capítulo 11. Aqui, cadê o verso de número 28? Além disso, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. E Paulo está dizendo, não é minha, é de Cristo. E às vezes sofro, mas tenho que fazer. Por amor à igreja, às igrejas. 2 Coríntios, capítulo 11, verso de número 28. Continuando, nos diz assim: a igreja é formada por pessoas e servi-las é servir a Deus. Jesus disse claramente a Pedro: amas-me? Apacenta as minhas ovelhas. Paulo ensina que o amor fraternal e a honra deve ser regra ao servir a comunidade cristã. Tem que ser regra. Aí mesmo pertinho, aí mesmo não, volta aqui para Romanos. Romanos, capítulo de número 12. Passou aqui, verso de número 10. Volta aí para Romanos 12, verso 10. Está aqui, Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, tem que amar o amor fraternal e, está aqui, uns aos outros em honra. Tem que dar honra ao irmão. Amém? Esse foi o ponto de número 2. Agora, bora para o ponto de número 3. Chamado para servir. Vamos recapitular primeiro, antes aqui, no servir a quem? Servir a Deus, servir ao povo, servir à igreja. Agora vamos entender um pouco mais. Chamado para servir. Você, eu, nós, professores, superintendentes, fomos chamados para servir como? Ensinando a palavra de Deus. E sabemos que muitas vezes tem pessoas que vão discordar da maneira de que nós ensinamos. Temos que nos preocupar? Não. Mas também não podemos nos calar diante das afrontas de algumas pessoas que acham que mandam no nosso jeito de ensinar. Saiba, professores, ninguém pode poldar, mandar, orientar e dizer como você tem que ensinar. Você ensina do jeito que Deus te quer que você ensine. Você fala demais? Quem não gosta, procura outro canal que fala de menos. Você para demais para conversar? Procure outro canal. Você compara demais a sua igreja? Procure outro canal. Você enrola demais? Procure outro canal. Professores, não perca a sua essência para tentar agradar todo mundo. A sua essência é ensinar. Deus te chamou com essa característica única. Então, não deixe ninguém dizer como você tem que fazer, do jeito que você tem que ser, porque você não é que as pessoas querem que você seja. Você é cópia de Cristo. Você é Jesus copy. Cópias de Cristo. É quem você é. Então, andando para quem não está gostando do que está ouvindo. É assim que tem que ser. A pessoa se preocupa um pouquinho. Com quem? Eu tenho que imitar as pessoas, eu tenho que fazer o que as pessoas querem, eu tenho que fazer o que Deus quer. Eita, glória! Bora para o ponto 3, chamado para servir.
Jesus deixou sua glória para servir. Ele próprio explica sua missão ao dizer que não veio para ser servido, mas para servir. Mateus capítulo 20, verso 28. E fala ainda que o servo não é maior que o seu Senhor. Ele está dizendo quem é o Senhor? Deus. Então ele está dizendo enquanto ele esteve aqui na terra, Deus era maior do que ele. Mesmo sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como é que explica? Complicadinho, só pela fé. É mais fé do que razão. Mas ele diz, Deus me mandou, eu obedeci. Então logo quem é maior é Deus. Ponto. Vamos lá? Indicando que nós também fomos chamados para servir. Se você foi chamado para servir por Cristo, quem é maior do que você? Cristo. Então você já não fala o que você quer, você faz o que Cristo quer. Cristo designou pastores, então você tem que obedecer o seu pastor, desde que o seu pastor esteja respaldado com a palavra. A gente vai falar numa lição sobre isso aí. Sobre pastores que fogem da palavra, que tem que permanecer na palavra. Mas se o teu pastor é um pastor crente, usa a Bíblia e você não se submeter aos regimentos da Bíblia, então quem está em desobediência é você, é eu, somos nós. Certo? 3.1 como um diácono à mesa. Em Atos capítulo 6, vemos a instituição do diácono na igreja, diante de uma necessidade que os líderes passaram a ter. À medida que a igreja crescia, o termo diácono vem do grego, significa ministro, servo, ajudante. Essa função se tornou crucial para que os apóstolos se dedicassem à pregação e à oração, enquanto os diáconos serviam aos irmãos. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos as mesas. Escolhei, pois, irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Eles deveriam servir bem nesta função para com isso, adquirir para si uma boa posição e muita confiança na fé em Cristo. Bora explicar esse ponto? Bora. Alguém fala assim, o pastor não quer fazer nada. Peraí. Você tem que entender a função de cada pessoa. Se eu não entendo a função de cada pessoa, eu posso dizer que o meu pastor não quer servir. Qual é a função do meu pastor? Ou do seu pastor, dos pastores? Apacentar. O pastor é para limpar banheiro? Você pode até dizer, mas é. Não, ele pode, mas não é. O pastor é aquele que fica na cantina? Não, ele não é o que vai ficar na cantina. Ele não pode largar o púlpito para ir para a cozinha fazer comida, para vender cantina. Irmãos, sejamos coerentes. Uma coisa é a gente colocar o pastor no trono, entronizá-lo. Lembra lá que eu já falei dos verdadeiros senhores de engenho? Não é isso que eu estou falando. Por exemplo, vai deixar alguém chateado porque eu estou falando exemplo do que eu vivo. Eu estou falando do que eu vivo. Não estou contando a história da carochinha. A minha igreja ela é bem alta. Alta mesmo. Não sei quantos metros tem. Se eu falar eu vou errar. E queimou as luzes. Queimou não, sabe? Vai queimando. É luz fluorescente, aquelas de tubo. Inclusive até a minha é dessa daí. E vai queimando é com 4, né? Queima um aqui, outro ali e fica aquele negócio feio. E até a festividade. Precisava trocar. Colocaram a escada. E o meu pastor, ele é grandão. Grandão mesmo, bem altão. Botaram a escada, sabe o que ele falou? Deixa que eu vou lá trocar. Subiu lá e foi trocar a luz. Ele poderia fazer isso? Não. Mas fez por quê? Não era um dia de culto. Era a arrumação da igreja. Ele estava lá, foi até um dia que ele orou no primeiro dia que a gente fez o Casados para Sempre, que ele foi orar pelos casados. Entrar na memória até agora. E ele está lá, trocando a luz. O que ele está dizendo para toda a igreja? Eu sou servo. Agora o meu pastor, ele não pode, gente, sair do púlpito na hora do culto para manobrar o carro na rua. Não é que ele não pode, é que não convém. Ele está abandonando a função dele de pastor, de estar pastoreando para estar manobrando o carro na rua. Não tem lógica, irmãos. Uma coisa é separada da outra. Não esqueça disso.
Às vezes a função do teu pastor ou a função pastoral é diferente da função de evangelista, é diferente da função do presbitério, é diferente da função do diácono, são diferentes, irmãos. Então não é que eles não possam fazer, é que a Bíblia diz bem claro em Atos capítulo número 6, né? Atos 6, que os apóstolos falaram, não resolve. Como é que a gente vai parar de pregar para estar se preocupando em separar cesta, alimento? Vai tomar o tempo e o povo não vai ouvir sobre a palavra de Cristo. Então entenda, por isso que tem a separação, para cada um fazer uma função. Então agora se o seu pastor, você fala assim, meu pastor não faz nada. Ele só chega no culto, senta no culto, dirige o culto, prega e vai embora. Teu pastor aconselha? Aconselha? Então é função dele. Teu pastor visita os enfermos? E visita. É função dele. O teu pastor vai lá visitar uma mãe que perdeu o seu filho, viúva, no velório? Vai. É função dele. O teu pastor apresenta alguma criança, feito o meu apresentou hoje? Apresenta? É função dele. Então cuidado quando você diz que o seu pastor não faz nada. Ele está servindo. Só que ele não está servindo da maneira de um diácono, da maneira de um presbítero, da maneira de um evangelista. Por isso que tem essas divisões. E quem fez não é invenção humana. É Bíblia. Efésios capítulo 5, os 5 ministérios. Atos capítulo 6, o diaconato. Então cuidado. Cuidado para você não confundir a função pastoral com a função do diácono. Pode fazer, mas não é a responsabilidade. Cada um tem a sua responsabilidade. Presbitério, duas responsabilidades principais. Primeira, orar pelos enfermos. Segunda, dar aula ou ensinar. Se o presbítero não sabe orar pelos enfermos e nem é apto para o ensino, ele não é presbítero, ele só tem um nome. Ponto. Tá bom? Fica bem claro, porque a gente tem gente que quer condenar os pastores, só que esquece qual é a função. Aliás, esquece não, nem sabe qual é a função de um pastor. Certo? Eu precisava falar isso e sem medo, não estou defendendo pastor nenhum. Eu estou apenas dizendo para você que existem funções diferentes dentro da igreja. Ok? Por exemplo, fala, aí pronto, eu já fico logo empolgado, já sobe um calorzinho com esses camaradas que não conhecem de Bíblia. Jesus pega o pão, os pães, pergunta quem tem. Jesus foi procurar o pão? Quem tem pão aí? Quem tem pão ali? Ele foi procurar? Não. Ele deixou de servir? Lógico que não, mas ele mandou procurar. Não procurar o pão? Pergunta, quem foi que orou para o pão se multiplicar e o peixe? Foi Jesus ou foi os seus discípulos? Função de quem? De Jesus. Jesus vai lá, ora, apresenta o Pai, dá graças, quando desce, entrega na mão do discípulo. Por que Jesus não foi distribuir pão por pão? Grupo por grupo? Aos 5.000. Por que ele não foi? Não era a função dele, gente. A função de Jesus foi orar. A função de Jesus foi multiplicar. Entregou para os 12. E os 12 entregaram para a multidão. E aí? Jesus era o quê? Era um servo mau? Porque não entregou um pão para cada um? Não, ele fez a parte dele, deu graça. Por que Jesus não serviu vinho na festa? Olha aí, não adianta, irmão. Minha cabeça ferve com essas absurdas aí, que precisa ser alertado isso aí. Querendo menosprezar ou querendo denegrir a imagem de pastores. Não podemos, de maneira nenhuma. Por que Jesus não entregou o vinho? Não foi lá e entregou o vinho? Porque lá tinha o mestre-sala. A função dele não era entregar vinho, era fazer o milagre. Ele fez. Eu fiz o milagre agora com você. Então saiba qual é a sua posição na igreja e exerça a sua função com excelência. Tá bom? Ficou nervoso, professor? Fiquei. Não adianta eu mentir? Fiquei. Porque tem um bando de gente achando que o pastor tem que fazer tudo dentro da igreja. Mentira. O pastor é para apacentar. Ponto. Bora para a lição. 3.2. Como um pastor no aprisco. O discípulo que exerce a liderança, assim como um pastor de ovelha, é um zelador e também um guia que cuida, apacenta das ovelhas do aprisco. Salmo 23, né?
Um discípulo verdadeiro, assim como um pastor de ovelha, assume o cuidado e responsabilidade para garantir a segurança do rebanho, bem como a orientação para mantê-lo vivo. Nenhuma ovelha subsistirá sem o cuidado do pastor, assim também o discípulo sem o Mestre Supremo. A liderança deve alimentá-las com a palavra de Deus e ser capaz de ajudar a aumentar a fé de suas ovelhas. Pedro, que foi chamado para apacentar as ovelhas de Cristo, elenca uma série de atividades próprias da liderança que cumpre corretamente seu chamado. Abre aí, 2 Pedro, folheia a Bíblia, o barulho bonito de Bíblia, ó. 2 Pedro, capítulo de número 5, do verso 2 e 3. 2 Pedro, verso de número 2 e 3. Perdão, gente, eu falei segundo. No 2 Pedro não tem 5, né? É 1 Pedro, tá bom? Perdão. 1 Pedro 5, verso 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de bom ânimo. Bora lá. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Como eu falei, o meu pastor Romualdo serviu de exemplo para a igreja quando subiu na escada e trocou as lâmpadas, porque não era dia de culto, então ele poderia fazer, mesmo não sendo a sua responsabilidade, porque ele tinha os diáconos para delegar, mas ele se viu de exemplo, porque ele é o pastor. Eita, glória gloriosa! Mas já 3.3, será que eu pulei algum ponto, Jesus? Oh, meu Pai! Como um samaritano na rua. Como assim? Como um samaritano na rua. Bora ver? Como samaritano? Como assim? Você sabe, não sabe? Como é você? Você é um bom samaritano? É? Então você é um bom servo. Olha só. Servir não diz respeito às 4 paredes de uma igreja, mas mostra o amor e mistério de Deus em qualquer lugar. Na parábola do bom samaritano, Jesus mostra isso a um doutor da lei religioso que queria saber como herdar a vida eterna. Com as figuras de um sacerdote, um levita e um samaritano, Cristo mostra que apenas este último serviu aquele que estava ferido na estrada, enquanto os outros sequer pararam para socorrer aquele homem. Então, o doutor da lei diz bem assim, ó, como é que eu faço para herdar o céu? Aí Jesus fala assim, então, serve, mas como assim servir? Servir o outro como? Aí Jesus vai e conta para ele, e diga-se de passagem, que os judeus tinham aquela picuinha com os samaritanos. E eu sei que você sabe que os samaritanos são irmãos dos judeus, né? É na divisão das 10 tribos. Tribo do norte, tribo do sul, Samaria e Jerusalém. Dividida, e aí criou essa rixa por causa da divisão. Mas eles são irmãos legítimos, né? Nem fingido, é irmão legítimo, Samaria e judeu. Mas bem, aí só que eles não gostavam. Aí ele pergunta, e aí, passou o sacerdote, judeu, circuncidado, serve no templo, tem o privilégio de estar na presença de Deus, mas não quis ajudar o próximo. Aí vem o levita, que traduzindo para hoje, o levita seria os nossos diáconos, né? Passa o levita, que deveria cuidar, zelar, cantar, limpar do templo, e também passa de largo, nem quer saber. Aí vem um samaritano, que é de Samaria, e para, ajuda e socorre. Aí Jesus, irmão, Jesus é top das galáxias. Aí Jesus conta essa história, olha para aquele homem e pergunta, e fale,
qual dos três agiu de maneira correta? Ou foi justo? Aí o judeu era tão habitolado contra a raiva contra o seu próprio irmão de Samaria, que ele não fala o samaritano. Lê o texto. Sabe o que ele diz? Aquele que ajudou o outro. Aquele homem que ajudou. Aí Jesus, pois é, vá e faça o mesmo. Ajude quem precisa, sem perguntar se é judeu, samaritano, brasileiro, pernambucano, itaquitinguense. Ajude. Eita, isso é ser servo, certo? Conclusão. Olha aí, gente, conclusão, mas já, meu Deus, está rápido demais. Quando entendemos o que significa servir, estamos conscientes de que este é o chamado primordial do ministério cristão. Tendo Jesus como nosso principal exemplo, além disso, compreendemos que o alvo de nosso serviço deve ser as pessoas na igreja e em outros ambientes que frequentamos e não a nós mesmos. Não tem a ver comigo. Quando eu venho aqui no canal e ministro a palavra, é para abençoar vocês. Só que eu sei que muitos não retribuem com um curtir, um comentário, um compartilhar. Eu sei, mas eu tenho que servir até para aqueles que não são agradecidos. Por quê? Porque se tiver um aqui que é agradecido, eu já fiz o meu ID, eu já servi como servo. Então que você sirva na sua igreja, fora da sua igreja, que você seja um excelente servo, independente da sua função, seja ela de pastor ou seja ela de cooperador, que você sirva com excelência. Lembrando para que você não esqueça, cada função na igreja tem sua responsabilidade. Não confunda, cada um tem o seu lugar. Que Deus abençoe vocês, que vocês sejam servos, exemplos de Cristo. Que não pense em si mesmo, mas pense em ajudar o próximo. Porque isso é ser servo de Deus, servo de Jesus, servo do Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês. Vocês tenham uma excelente aula. Em nome de Jesus, eu espero vocês. Primeiro, no Café com Deus Pai. Depois, na nossa Escola Bíblica Dominical, Restaurando a Visão Familiar. Ao vivo, mas fica gravado, toda terça, às 8 horas da noite. Eu espero vocês. Tenham uma excelente semana, em nome de Jesus.